Oi, bonitos! Estou de volta para continuar falando sobre PA, sobre progressão aritmética. Então, eu já faço duas sugestões aqui no início do vídeo. Primeiro, quem não assistiu o vídeo da semana passada da primeira aula, assista, para conseguir compreender melhor a continuidade da matéria. E outra sugestão, que também eu dou para vocês, é que vocês baixem o material que está disponível lá no blog, certo? Porque os exemplos estão no material e eu não vou escrevê-los aqui no quadro, apenas vou explicá-los. Dando então continuidade à aula anterior, hoje a gente vai falar sobre termo geral. Eu não sei se isso vai aparecer no vídeo. Dando continuidade à matéria, a gente vai ver então termo geral. O que seria o termo geral da PA? O termo geral da PA nada mais é do que uma fórmula que serve para encontrar qualquer termo dentro de uma sequência. Então, seria esta fórmula aqui. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Cada uma dessas letras dentro da fórmula tem um significado, logicamente. Então, o AN seria o nosso termo geral. O que é um termo geral? É qualquer termo dentro da sequência, o valor de um termo dentro da sequência. O A1 sempre vai indicar o primeiro termo, então a gente já tinha visto isso um pouquinho também na aula anterior. O N é a posição do termo AN, desse termo que a gente está procurando. Então, se a gente estiver procurando, por exemplo, o 10º termo, o N vai ser correspondente a essa posição, que é o 10º, que vai ser 10. E em seguida também a gente tem o R. O R é a nossa razão, aquela diferença entre os termos que nós já vimos na aula passada. Então, pessoal, sempre que se propor algum problema que envolva a progressão aritmética e, consequentemente, o termo geral, eu vou estar procurando uma dessas letras. Uma destas letras vai estar faltando. Então, pode ser que esteja faltando a N, pode ser que esteja faltando o A1, pode ser que esteja faltando o N ou mesmo o R, que é a nossa razão, tá? Isso vai depender do problema que for proposto. Então, geralmente são dados três desses valores dentro da fórmula, e a gente tem que encontrar o quarto valor, tá? Vamos para o exemplo 1, que daí a gente vai entender um pouquinho melhor como funciona isso. No primeiro exemplo, então, diz o seguinte: numa PA de razão 3 e primeiro termo igual a 2, qual é o nono termo? Então, eu vou identificar cada uma destas letras dentro do problema proposto. Aqui diz o seguinte, numa PA de razão 3. Então, o valor do R a gente tem, porque a razão vale 3. E primeiro termo igual a 2, então nós temos o primeiro termo. O primeiro termo vale 2. Qual é o nono termo? Toda vez que a pergunta for qual o nono termo, qual o oitavo termo, qual o 20º termo, o que a gente está procurando é um termo dentro da sequência. Então, a gente está procurando o termo geral, que é o AN. Por isso, eu coloquei um sinal de pergunta aqui. E por que eu coloquei um 9 no lugar do N? Justamente porque o N é a posição do termo. Então, se a gente está procurando o nono termo e N é a posição, o N vai ser igual a 9. Este N que aparece aqui é o mesmo N que aparece lá embaixo, tá? No índice deste N aqui, certo? Encontrados, então, os três valores que nós temos e aquele que a gente quer determinar o valor, que seria o AN, simplesmente nós vamos substituir as letras na fórmula pelos números correspondentes a estas letras, tá? Então, a gente tem que o AN, nós não sabemos o valor, então simplesmente a gente vai usar o A9, tá? A9.
que é o nono termo que a gente está procurando. O A1 é o primeiro termo e nós temos o valor do primeiro termo, que é 2. Depois nós temos mais n menos 1. Então, mais o n, quem é o nosso n? É o 9. Menos 1, que já é da própria fórmula, vezes a razão. Quem é a nossa razão? A nossa razão vale 3. Então, foram substituídos todos os valores, né? Todas as letras pelos valores correspondentes. Agora é só fazer o cálculo, resolver esta equaçãozinha aqui, ok? Então, o A9 a gente não tem, né? E este 9 aqui de baixo, que aparece no AN, ele não vai ser usado na conta, tá? Ele só está me indicando que eu estou procurando o nono termo, mas ele não vai ser usado. Então, A9 vai ser igual a 2, tá? Primeira coisa que a gente vai resolver aqui é aquilo que aparece entre parênteses, que é o 9 menos 1. 9 menos 1 é 8. Num segundo momento que a gente vai resolver vai ser a multiplicação, né? Porque a multiplicação tem prioridade em relação à adição. Oito vezes 3, 24. E por fim, então, nós vamos adicionar o 2 mais 24, que vai dar 26. Ou seja, o nosso AN que estava faltando, nosso nono termo, nesta progressão aritmética, vale 26. Vamos então, pessoal, para o segundo exemplo, que seria APA 19, 12 e 5. Pessoal, tem uns dog aí no fundo, tá? Vou deixar, porque senão eu não gravo. Tem muito cachorro aqui na minha rua. Então, APA 19, 12 e 5 possui 15 termos. Qual é o último termo? Então, nesse caso aqui foi dada uma PA. O 19, ele está ocupando a primeira posição na sequência, portanto, ele é o A1, tá? A gente também tem a razão, porque se eu passo do 19 para o 12, a minha razão é menos 7. Lembrando que essa PA é decrescente, então a razão é negativa. Aqui também diz que a PA possui 15 termos, tá? E pergunta qual é o último termo. Quando eu pergunto qual é o último termo, é o AN que está faltando, certo? Então, se eu tenho 15 termos na PA, eu quero o último, então este último ocupa a 15ª posição. Então, meu N, que é posição, vai ser 15, certo? Muito bem, aqui eu já deixei pré-montada a conta, tá? O AN, então, vai ser igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Portanto, a N a gente não tem. O 19 substitui o A1. O N é 15, menos 1, que já faz parte da fórmula, vezes a razão, que é menos 7. Então, eu vou ficar com A15 igual a 19, mais 14 vezes menos 7. A diferença aqui, eu continuo fazendo os parênteses primeiro, né, e depois a multiplicação, mas a diferença aqui é o quê? Que como a minha razão é negativa, quando eu for fazer essa multiplicação, 14 vezes menos 7, eu vou ter um resultado negativo, né? Porque a gente tem sinais diferentes numa multiplicação, vai dar negativo. Então, é menos 98 o resultado da multiplicação. E aqui a gente vai diminuir e deixar o sinal do maior, que seria o 98. Então, 98 menos 19 dá 79, e eu deixo o sinal
do maior número. No terceiro exemplo, nós temos o seguinte. Uma PA possui 11 termos, sendo o último termo 24 e a razão 2. Determine o primeiro termo. Então, nesse exemplo, ao invés de estar faltando o AN, está faltando o A1 e nós temos o valor do AN. Quem seria o AN aqui? O AN seria o último termo, que é o 24. Como a gente tem 11 termos nessa PA, então o nosso N vale 11, porque o último termo, que é o AN, que vale 24, está ocupando a 11ª posição. O nosso R é 2, conforme o exemplo, e o A1 é o que está sendo solicitado para ser determinado. Tá? Então, substituímos o AN por 24, o A1 é aquilo que a gente quer encontrar, o N é 11, 11 menos 1, vezes a razão, vezes o R, que é 2. Resolvendo essa equação, como que nós vamos ficar? 11 menos 1 vai dar 10, começando pelos parênteses. 10 vezes 2 vai dar 20, fazendo, num segundo momento, a multiplicação. E o que nós vamos fazer aqui, ó? Eu sempre prefiro deixar a letra onde ela está e movimentar os números que estão ao redor desta letra. Então, eu não vou trocar o A1 de lugar, eu vou trocar o 20 de lugar. Ele está depois da igualdade, vai ficar antes da igualdade, trocando a operação. Então, aqui ele está somando, ele vai vir para cá, diminuindo. 24 menos 20 vai dar 4, portanto, o nosso primeiro termo desta PA vale 4. Quarto e último exemplo. Determine o primeiro termo da PA. Então, o problema já está dizendo que eu preciso determinar o primeiro termo, portanto, ele está faltando. De razão 4, então o nosso R é 4, cujo 23º termo é 86. Então, vejam bem, 23º é uma posição, então o nosso N é 23. E o nosso AN, que é um termo, que seria o último aqui nessa sequência bem provável, é 86. Muito bem, basta agora substituir, então, os valores. O nosso AN é 86. O nosso A1 é o valor que nós queremos encontrar, então a gente vai deixar indicado como A1, mais N menos 1, 23 menos 1, vezes a nossa razão, que é 4. Então, começando pelos parênteses, nós vamos ter 23 menos 1, que vai dar 22, vezes a nossa razão, que é 4. Resolvendo, então, a multiplicação, nós vamos ter 22 vezes 4, que é 88. Mais uma vez, eu vou deixar o A1 onde ele está e eu vou trocar o 88 de lugar. Eu vou isolar esse A1. Então, eu vou ficar com 86 menos 88. Aí eu vou diminuir e vai permanecer, então, o sinal do maior. Temos, então, menos 2. O nosso primeiro termo vale menos 2. Importante frisar aqui, tá? O AN pode ser negativo, o A1 pode ser negativo e o R também pode ser negativo. A única letra nesta fórmula que não pode ser negativa é o N. Por quê? O N, se ele simboliza uma posição jamais será negativa no caso de uma PA, tá? Então, o N nunca pode ser negativo. Se vocês ali listaram quais são os dados do problema e acharam um N que é negativo, faz de novo, porque certamente está errado, ok? Nós voltamos, então, na semana que vem, tá? Vendo os casos de termo geral quando falta o N ou quando falta o R.
tá? Então façam agora os exercícios, certo? Até a próxima aula.